Uma ótima tarde a todos. Hoje é quarta-feira, 29 de setembro. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, também pela Nel TV, TV por assinatura no Paraguai e no Brasil também, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Obrigado pela sua participação, pelo portal sba1.com e também pela TV Imaculada, que agora está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto. Como eu disse, bem-vindos ao Agricultura BR, ao Canal do Boi. E por falar em boi, né, Canal do Boi, vamos falar de mercado de carne bovina, porque tem muitas sinalizações, né? A grande questão é como é que está o mercado brasileiro pós os cenários que foram criados em relação aos casos atípicos da doença do mal da vaca louca aqui no Brasil, no Mato Grosso e também em Minas Gerais. A Argentina que vai dando um passo para voltar ao mercado internacional, principalmente em relação à China. Mas para falar a respeito deste assunto, vou conversar agora com Maurício Nogueira, titular da Tenagro, que fala conosco, que tira algumas dúvidas do produtor, do pecuarista. Maurício, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Canal do Boi. Maurício, como é que está esse mercado pós essas questões, né? Principalmente pós o impacto que teve em relação ao cenário interno do caso atípico do mal da vaca louca? Como é que está esse cenário no Brasil, na sua avaliação neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aí com vocês. Bom, lembrando, né, o caso que a gente teve é atípico, né? O que significa atípico? É que ele não tem perigo de contaminar outros animais, embora tenha sido 2 casos, foi coincidência. Lembrando que o Brasil é um país muito mais rigoroso no termo de analisar animais mais velhos, né? Então, existem outros países, quando você tem isso, você descarta a carne, o animal todo, né? Não aproveita, mas não vai fazer exames. Então, com isso, o Brasil mantém um rigor maior, né? O nosso acordo, principalmente com a China, prevê que a gente mesmo deliste, né? Quer dizer, a hora que tiver um caso, a gente avisa e começa uma série de protocolos para voltar a exportar. Então, tudo isso já foi feito, toda a parte operacional, né? Que envolve a iniciativa privada e o Ministério, mas você tem todo um atraso no retorno, né, Fabiano? Então, você tem que organizar de novo as vendas, a logística, compra do gado e toda aquela questão que é difícil operacionalizar. Logo depois ainda da BSE, nós tivemos aquela ameaça de uma paralisação dos caminhoneiros, que acabou durando menos de 18 horas, né? Mas mesmo assim isso assustou um pouco os frigoríficos. Então, toda essa conjuntura ainda esbarra num outro problema. De um lado, você tem os compradores querendo negociar, diminuir preço, do lado de cá você tem um desequilíbrio muito grande entre mercado interno e mercado externo. Lembrando que a gente não exporta a mesma proporção que é a batida dos animais. Então, vai mais parte do dianteiro e miúdos, né? Isso cria um problema para a indústria administrar. Então, nós estamos aí vivendo toda essa fase pós os eventos que nós discutimos e acreditamos que em breve isso retome, né? Que a gente consiga aumentar de novo o volume de exportação, mesmo que a carne seja direcionada para outros países, né, também, né, não só para a China, e, consequentemente, a gente deve voltar a ter aí um mercado mais firme, né? O que vai determinar os preços é oferta e demanda. Então, nós viemos de um ano seco demais, então, mesmo que muitos produtores não tenham tido interesse ou tenham sido estimulados a fechar animais com nutrições mais bem elaboradas, ele foi obrigado a fazer isso. Então, isso também pode impactar um pouquinho numa oferta um pouco melhor do que se imaginava aí para esse período de outubro até dezembro. Maurício, até porque teve essa espécie de contenção dos animais que seriam abatidos, aí nós temos uma expectativa de que em algum momento ele vai ganhar mercado e isso manter os valores, né, da arroba, por exemplo, que é o que o pecuarista, por um lado, tem reclamado.
de que os valores não estão de acordo com aquilo que eles gastaram, que eles investiram em relação aos seus custos de produção de pecuária. Por outro lado, alguns representantes da indústria frigorífica, eles têm comunicado que os valores não devem evoluir muito mais do que isso. Essa é um cenário. Até a semana passada o Zaidan conversava ao vivo com o Paulo Belincanta e ele trazia esse cenário lá para o Mato Grosso. Em relação a esse cabo de guerra, que é extremamente natural que ocorra, né? Quem compra tenta pressionar de alguma forma para conseguir um preço melhor na sua aquisição e quem vende vai buscar também uma valorização melhor no preço. Como é que você acha que fica essa briga, essa puxada de corda para um lado e para o outro entre as duas partes? Fabiano, vamos colocar primeiro a questão, né? Cada um que se posicionou aí tem as suas razões, né? Então, evidentemente, você tem alguns insumos, principalmente de alta tecnologia, que subiram mais que o preço do boi, né? Isso é fato. Só que nós estamos trabalhando num patamar de valores mais altos. Então, quando a gente fala em queda de preço, lembra quanto que era o preço há 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Então, a alta, ela ocorreu muito mais firme para venda de gado do que para venda de carne no mercado interno, né? Então, não tem mágica. Se a gente conseguir colocar preço, vender melhor, tanto na exportação como no mercado interno, a tendência é que os preços voltem a subir, né? Se a gente não conseguir, eles devem sim se equilibrar nesses patamares. Eu nem gosto de falar em patamares mais baixos, Fabiano, porque nós estamos falando mais baixo em relação ao quê, né? Ao pico, né? O mercado sempre testa altas, testa baixa, né? Depois ele volta para um patamar. Mas se a gente for falar em comparações, né? Nós estamos com preços bem mais elevados do que em períodos semelhantes. Então, isso aí já não é questão de opinião, uma questão de fato, é só olhar os números, né? Se está bom ou não para o produtor, é outra conversa, e isso depende muito do pacote tecnológico dele. E outra coisa, que as planilhas não mostram, mas os trabalhos de benchmarking que vão ser fechados até o final do ano vão mostrar, né? Evidentemente que mais do que a gente consegue analisar em termos de acompanhamento de custos e preços, vai ser o impacto que foi causado pela seca, né, pela geada, em algumas regiões por fogo, né? Então, nós temos aqui regiões no estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul que queimam há dias, né? E a gente não consegue controlar. Então, tudo isso, claro, vai impactar custo de produção também, né? O que vai determinar quem está certo ou quem está errado é oferta e demanda, sempre, né? E nós estamos aí num mercado de preços mais elevados, mesmo que a gente não volte a atingir os patamares que chegaram a ser praticados. Maurício, vou colocar pelo menos 3 elementos agora que de certo modo, acabam influenciando o mercado. O primeiro deles é relacionado a um câmbio dólar aqui no Brasil mais elevado, mesmo com ações que deveriam trazer dólar para baixo, por questões ora externas e, claro, principalmente domésticas, a gente tem visto a moeda norte-americana bem valorizada frente ao real. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu vou destacar é em relação à Argentina. Ontem o governo da Argentina, junto com as instituições rurais, eles deram um passo, né, de reinício às exportações de carne bovina para a China, trazendo aí um tipo de animal, uma categoria animal que pode ser exportada agora, chamada vaca de conserva lá da Argentina. E o terceiro e último que eu vou colocar aqui em relação aos números do IBGE que foram divulgados em relação ao rebanho brasileiro no 2020, com 218 milhões e 500 mil cabeças. Eu vou até perguntar onde é que estão esses animais todos, mas como que esse cenário, né, que a pecuária ela vai ter muitas variáveis aí para formar o que nós temos no mercado, como é que essas outras variáveis têm somado, né, e impactado o mercado que nós temos hoje? Bom, vou começar pelo finalzinho, Fabiano, só para não deixar passar um ponto aí, né? O IBGE, de fato, quando você olha o número do censo e o número da PPM, né, Pesquisa Pecuária Municipal, tem uma diferença muito grande, que não é culpa do IBGE, né? Inclusive, a gente tem trabalhado muito esses números, né? Esses números são informados para o IBGE tem que trabalhar da forma, ele não pode ir lá e mudar o que foi respondido, né? Existe toda uma razão que explica o Brasil chegar nesse rebanho que a gente sabe que não está em campo, né? Não vamos entrar nos méritos aqui, se der tempo a gente pode voltar, mas agora eu não vou discutir para a gente focar no que você perguntou, né?
mas de fato o número que a gente acredita no rebanho é em torno de 190 milhões de cabeças, que vem de números do IBGE também, né? Não da pesquisa pecuária municipal, embora a gente use a pesquisa pecuária municipal para regionalizar esses números. Com relação a questões envolvendo a China retomando, isso ajuda o Brasil a sofrer uma pressão pontual nesse momento. Então, pensa pelo lado do comprador. Né? Você tem uma oportunidade levantada por um problema interno, você tem agora um outro player que volta a exportar, né? Não tem os volumes do Brasil, mas se não me falha a memória, a Argentina é o quinto maior do ranking, né? E em exportação de carne bovina. Então ele volta aí com alguma coisa acumulada. Então isso ajusta, né? Ajuda a ter essa pressão que justamente vai incidir no Brasil nos momentos de picos de preço, que geralmente ocorrem aí historicamente, né, entre os meses de outubro a dezembro, né? Os últimos anos, inclusive, tem sido novembro. Então você tem uma pressão nesse momento, né? O câmbio, questões extremamente relacionadas a diversos fatores. Lembrando, Fabiano, que o câmbio ele incide diretamente no custo de produção, isso aumenta na hora, né? Porque a maior parte das moléculas são de alta tecnologia, elas são indexadas em dólar, seja produzidas aqui ou produzidas lá fora e importadas. E nós temos também parte da alimentação cujo preço, a cotação é indexada em dólar, porque esse preço é lá determinado no mercado externo, né? E se aqui no Brasil estiver valendo muito menos, esses produtos vão embora, o que faz parte do livre mercado e a gente tem que manter o foco nisso, embora em alguns momentos assim aperte, que é o que nós estamos vivendo agora, né? Então, são fatores que estão fora da nossa alçada decisória. No caso da carne, eu não acredito, claro, isso vale estudo, vale contra-argumentação, vale um debate, porque eu posso estar errado, mas eu não acredito que a gente estaria exportando menos se o dólar tivesse bem mais desvalorizado aqui dentro, né? Eu acredito que a quantidade de exportação seria a mesma, porque nós estamos falando de fundamentos de oferta e demanda de proteína. O que o dólar faz? Né? Ele não aumenta o nosso espaço lá fora, ele melhora a rentabilização dos frigoríficos que exportam, e isso ajuda a gente a ter um preço mais alto no mercado interno, que vai pressionar no mercado, né, no mercado de boi, né, na venda de boi, que vai pressionar o mercado interno, porque a carne acaba tendo que ser cotada num valor mais alto. Então, veja que é uma somatória de variáveis no mundo todo e que se encontraram, né? Então, nós estamos vindo desde lá do caso da peste suína africana, né, na Ásia, e assunto que parou de ser muito falado, porque logo depois entramos na pandemia, a própria pandemia e tantos outros fatores que se uniram num momento e jogaram o mercado para esse patamar todo. Só para finalizar aqui, Fabiano, uma coisa que a gente tem que ter extremamente disciplina para não deixar que esses argumentos, né, para tentar rebater esses argumentos, nós não podemos flertar com o tipo de decisão que foi tomada na Argentina. Né? Por curto prazo, para eu resolver um problema de curto prazo, vamos fechar a torneira das exportações. Se a gente fizer isso, a gente pode até ajudar no controle da inflação no curto prazo aqui no Brasil, mas nós vamos criar um problema gravíssimo para os próximos anos, né? Vai demorar muito mais tempo para a gente corrigir isso. Não que isso esteja sendo discutido, mas vez ou outra a gente vê esse tipo de argumentação sendo ventilado, né? Em opiniões, em debates ou na própria imprensa de penetração mais urbana, né? Exatamente, mas isso foi bem lembrado, essa é uma discussão, né? Inclusive alguns colegas meus jornalistas que são abertos, né, de redes abertas, falam esse tipo de situação, mas não analisam o impacto econômico. A Argentina fez isso há alguns anos, mais de uma década, no governo Kirchner, e acabou arruinando a sua cadeia produtiva. Para encerrar, Maurício, relação Brasil e China em relação à carne bovina, o que você tem de expectativa para a retomada? Fabiano, é um casamento perfeito, né? Se você pegar as curvas de aumento de exportação do Brasil com o aumento de demanda, de urbanização, de aumento de PIB per capita na China, são duas curvas que andam juntas, né? Claro, tem o temor, né, que a gente sempre tem
Brasil ficar dependente de um cliente grande, né? Nenhum mercado isso é bom. Mas qual é a nossa alternativa? É não vender, né? Então, a China, ela, à medida que ela cresce, ela leva também a participação do Brasil no mercado internacional. Eu acho que essa relação nunca vai mudar. Talvez lá na frente a China consiga ter outros fornecedores e o Brasil vai atingir outros mercados, né? Enfim, agora o peso, o que possibilita uma China crescer é um país que nem o Brasil ou outros parecidos com o Brasil que tenham condições de ofertar alimentos na demanda que uma população tão grande enriquecendo, né? Enriquecendo não diz que está rico, né? Mas nos últimos 10 anos o PIB da per capita da China aumentou 15 vezes, né? Então, à medida que o consumo vai aumentando, você tem que ter um lugar que forneça. Eu vejo essa relação Brasil-China muito duradoura e promissora para os próximos anos. Eu até acredito que lá na frente a interdependência possa se reduzir pelo interesse dos dois, tanto do Brasil em ter mais clientes, como da China em ter mais fornecedores. Isso é natural que aconteça. Tá certo, Maurício Nogueira, obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Forte abraço, Fabiano. Muito obrigado. E você confere conosco agora cotações de mercado. Trago agora os destaques para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo as posições de mais curto prazo. Nós temos aqui novembro, 12 dólares 85 centes mais 4 por bushel, com uma alta de 0,67% neste momento. Janeiro vem com um cenário com 12 dólares 95 centes mais 2 o bushel. É o que nós temos agora, uma alta de 0,64%. Também posição de março, 13 dólares mais 2 o bushel, vem cravado neste momento com alta de 0,60%. Maio, 13 dólares 5 centes mais 6 o bushel, alta de 0,58%. São os negócios que nós temos neste momento com soja na Bolsa de Chicago. Destacamos agora como é que vem a posição para o dólar disparava hoje, o dólar chegou ali a 5,44, é isso mesmo, a produção vinha nos destacando a relação de alta com o dólar comercial. Nós temos aqui a moeda norte-americana vindo a R$ 5,39, mais 9, uma queda de 0,44%. É o que nós destacamos agora em relação à moeda norte-americana, dólar que subiu muito hoje, mesmo com a atuação. Agora a atuação do Banco Central faz efeito, mas vou saber agora com Walter Pulga Júnior o que aconteceu com a moeda. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Para você ter uma ideia, o dólar index passou da faixa de 94 pontos, ou seja, já ultrapassou aqueles 93,3, 93.300, dependendo de como você lê o número, né? Mas o fato é que passou de 94 mil pontos e o dólar index sobe lá fora. Significa que o dólar sobe também frente a outras moedas e não seria diferente frente à moeda brasileira. Por isso, neste momento, em queda de 0,32%, na faixa de 5,40, ele chegou em alguns momentos a operar acima de 5,44. Foi a 5,44 mais 50. Na mínima, 5,39. Está oscilando, mas oscilando com perspectiva de manter aqueles valores mais altos recentemente. No horário que a gente acompanha, né, mais ou menos no mesmo horário, nós temos o juros para janeiro de 2022 inalterado em 7,18% em relação ao ajuste anterior e juro para janeiro de 2023 tinha uma queda de 9,17% para 9,15%, ou seja, taxas de juros muito altas. Nem a atuação do Banco Central ofertando dólares no mercado através daquele sistema sofisticado de swap cambial evita uma manutenção do dólar acima de 5,40. Dólar continua firme aqui e continua firme lá fora. Neste momento, cede, quando comparado ao valor de ontem, mas cede muito pouco, ainda na faixa de 5,40. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Ele volta na terceira edição de hoje. Por aqui, o Agricultura BR traz para você os destaques para a soja nos portos brasileiros. Entrega em outubro valores em R$ 175,50 a saca de 60 quilos, na referência de Santos e Paranaguá, de acordo com a Granos Corretora.
Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado do milho aqui no Agricultura BR. Vou para o intervalo e volto já. O assunto agora no Agricultura BR é o mercado do milho. Vamos falar sobre o que vem ocorrendo, disponibilidades de produto, como que vem os preços sendo praticados. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com Marcos Araújo, da Agriinvest. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Um prazer tê-lo por aqui. E aparentemente a oferta melhorou, Marcos, tanto por via de colheita, alguma importação. Como é que você tem avaliado esse momento do mercado em relação à disponibilidade do cereal? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, um prazer falar com vocês novamente. Fabiano, no mercado do milho, nós tivemos aí uma combinação de alguns fatores, principalmente essa disparada do dólar, deu competitividade para o milho brasileiro falando do mercado externo. Consequentemente, esse menor volume de exportação da soja e do milho exportado no Brasil pressionou os custos logísticos, fazendo com que houvesse uma diminuição, principalmente nos modais de ferrovia e hidroviário, que viabilizaram as exportações, por exemplo, o milho do Mato Grosso. Nós tivemos um leilão de compra na Coreia que o milho brasileiro ganhou. Então, isso tudo motivou uma alta, principalmente no Mato Grosso e outros estados da região centro-oeste do Brasil. Outras regiões, a exemplo aqui do Paraná, você tem o preço do milho disponível ainda muito fortalecido em relação ao preço do contrato futuro praticado na B3. Isso tudo também fez com que os produtores que agora estão plantando a safra de soja 21-22, o que historicamente precisa de caixa para comprar combustível, pagar a mão de obra, e aí o produtor que tem esse milho disponível vai se desfazendo aos poucos desse cereal para fazer caixa e tocar a sua atividade, Fabiano. Marcos, você falou sobre algumas questões, né? Nós tivemos aí a questão da publicação, né, da medida provisória do governo, liberando importação, é um fato. A disparada do dólar, há pouco a gente trazia isso aqui em destaque aqui no Agricultura BR, e aí são fatores externos e domésticos que fazem essa moeda ficar muito valorizada frente ao real aqui no Brasil. Um outro elemento, isso mexe com a exportação, né? Como que fica competitivo o produto brasileiro no mercado, enquanto também petróleo, por exemplo, nós temos aí um aumento do petróleo no cenário internacional, expectativa de aumento aqui no mercado interno, no cenário brasileiro. Hoje, as variáveis para milho e também para soja, né, que é o mesmo produtor, elas ficaram mais complexas, Marcos, em relação aos negócios. O que o produtor rural ele deve observar para travar seus negócios e também os seus custos? Para nós, aqui na Agriinvest, nós acreditamos em 4 pilares de uma comercialização agrícola eficiente. Para o produtor rural, o pilar-chefe dele é o lucro. Afinal, ano bom quando tem lucro. Se você pega os preços futuros para o ano que vem, falando de soja, nós vimos que é muito lucrativo, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul, Dourado, Cidrolândia, Maracaju, mais de R$5 mil por hectare para um produtor de alta tecnologia, colhendo 65 sacas por hectare. Pois bem, agora, quando ele faz uma venda a termo, Fabiano, para as trades, ele tem o risco de Chicago subir, o dólar subir. Para isso, existem as ferramentas de proteção em bolsa. Mas é claro que daí o produtor rural tem que estar ciente do risco climático. Nós vivemos agora no mundo uma continuidade, um agravamento dos efeitos do Covid. O Covid tem causado um efeito inflacionário na economia global. Combinado com isso tudo também, você tem questões ambientais inibindo, por exemplo, a produção de químicos na China. Você tem essa questão da produção de fertilizantes, a Bielorrússia, uma questão geopolítica com toda a União Europeia, essa disparada do preço do potássio, para você ter uma ideia, né? Isso tudo tem deixado, principalmente, uma situação preocupante para o produtor brasileiro na safra 22-23. Uma vez que na safra 21-22, muitos produtores já fizeram o seu custo de produção, tá? As suas compras. Então, a preocupação é para o ano que vem. Agora, nós temos que lembrar também, nós vivemos agora essa boca de safra do hemisfério norte, que historicamente nós temos essa pressão negativa dos preços. Porém, não acho que Chicago deva cair tão acentuadamente assim os preços. A atenção do mercado agora volta para o clima no hemisfério sul. Nós temos uma possibilidade de uma linha pegando o sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Então temos que cuidar se isso vai ser confirmado ou não, tá ok?
Mas essa questão de inflação a nível global causa as grandes preocupações e você vê vários governos ao redor do mundo, Fabiano, trabalhando para tentar amenizar essa questão de inflação. A exemplo da China, que vive também um apagão logístico, a Europa, que estava pensando no verde, investindo em energia eólica, porém não foi suficiente os investimentos, faltou vento por lá, e aí agora a inflação bateu e os europeus estão no bolso no vermelho, e quando ficam no vermelho eles esquecem do verde. E aqui também nós temos toda essa preocupação para o Brasil com essa questão de energia, que nós podemos ter um impacto em nosso PIB, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, o que pode depois amenizar, e até mesmo a política americana da mistura de biocombustíveis, principalmente etanol de milho, para a fim de controlar essa inflação global a nível mundial. Uma vez que a inflação de alimentos, a gente sabe bem, né, Fabiano, causa todo um conflito social. Tá certo, Marcos Araújo, olha, agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Mais uma vez, um grande abraço a você. Da mesma forma, muito obrigado. Conversamos com Marcos Araújo da Agriinvest, sempre trazendo informações importantes, análises para o produtor rural brasileiro. E você acompanha tudo aqui pelo Agricultura BR no canal do Boi. Aliás, a Agricultura BR vai para mais um intervalo. Daqui a pouco você tem a previsão do tempo e informações do mercado do café arábica. Eu volto já. E a chuva avança sobre diversas áreas no centro-sul do país. Este é um assunto de Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Um novo sistema de baixa pressão começou a avançar sobre o sul do país e agora essa nova frente fria também ganha força e provoca chuva em diversos pontos aí do centro-sul brasileiro. Há previsão de altos volumes de chuva desde o norte do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e também centro-sul de Minas Gerais. Atenção novamente para o risco de ventos moderados a forte nessas áreas, além de temporais especialmente no sul e zona da Mata Mineira, onde há risco aí para granizo. E os produtores das cidades de São Gotardo, Campos Altos e Santa Rosa da Serra, em Minas Gerais, já passaram por uma situação bem difícil no início dessa semana, né? Isso porque uma chuva muito forte que atingiu o local também veio acompanhada por granizo que destruiu diversas lavouras de café e da região. Como você pode ver aqui no vídeo disponibilizado pela revista Cafeicultura, dá para ver como o chão ficou coberto pelas pedras de gelo que tinham até 4 centímetros de espessura em alguns pontos. Por isso, atenção produtores do Sudeste, porque hoje o dia também pode ter queda de granizo. Agora, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e oeste de Goiás, a chuva é mais isolada e fraca. Na região norte do país, a combinação entre calor e umidade segue favorecendo a formação de nuvens carregadas e, por isso, chove a qualquer momento sobre todos os estados, com destaque aí para o Acre, onde os temporais serão mais intensos. Nas praias do Nordeste, Fabiano, tem chuva prevista, mas de forma muito rápida e isolada. Já o sertão segue com tempo bastante seco. É isso, Fabiano, é com você. Obrigado, Renato. Um grande abraço a você. Por aqui nós vamos conferir como é que vem o café arábica negociado em Nova York. Vem com queda. Agora você observa que volta a perder o piso de $2 a libra-peso. Dezembro vem com $1,94 mais 20 a libra-peso. Março, $1,97 mais 5. Maio, $1,97 mais 95. E julho, $1,98 mais 50 por libra-peso. São os negócios com café arábica em Nova York. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós vamos voltar logo mais na terceira edição, às 16 horas, aqui pelo canal do Boi. E eu aguardo vocês. A todos uma ótima tarde e até lá!